um simples elogio, uma palavra de admiração. Quantas vezes você já não fez um? Quantas vezes já não recebeu? É um gesto humano, básico, que deveria construir pontes, inspirar, conectar. Mas e se eu te dissesse que um elogio, uma única frase de reconhecimento, foi o suficiente para destruir a vida de um homem? Para apagar 25 anos de dedicação, para arrancar o chão de debaixo dos seus pés e deixá-lo em queda livre, no silêncio de um mundo que parecia ter se virado contra ele. Esta não é uma história sobre futebol. É sobre o que acontece quando a admiração se torna uma arma e a verdade se torna um crime. Conheçam Antônio, 52 anos de idade, professor de literatura numa escola tradicional de São Paulo. Daqueles professores à moda antiga, sabe? Que não se contenta em ensinar a matéria, mas se esforça para ensinar a vida. Para ele, cada livro era um universo, cada redação era uma janela para a alma de um adolescente. Ele tinha o respeito dos alunos, aquele respeito genuíno, que não vem do medo, mas da admiração. Eles o viam não como uma autoridade, mas como um mentor. Mas esse mesmo brilho que encantava os jovens incomodava nos corredores da diretoria. Para a gestão da escola, liderada pela diretora Sofia, uma mulher de tailleur impecável e sorriso calculado, Antônio era um problema. Ele era caro demais, antigo demais, questionador demais. Ele não se encaixava no novo modelo de educação otimizada que a escola queria implementar, um modelo que valorizava mais as métricas do que as mentes. Eles só precisavam de uma desculpa, e a desculpa veio na forma de uma bola de futebol. Numa manhã de terça-feira, Antônio corrigia uma pilha de redações com o tema Meu Maior Exemplo. Em meio a textos sobre pais, mães e figuras históricas, um em particular chamou sua atenção. Era de Lucas, um garoto tímido de poucas palavras que sempre sentava no fundo da sala. O texto era curto, mas poderoso. Meu maior exemplo é Cristiano Ronaldo, não pelos gols, mas porque toda vez que ele cai, ele levanta. Toda vez que dizem que ele acabou, ele volta mais forte. Ele me ensina a nunca desistir. Antônio sentiu um arrepio. Ali, naquela folha de caderno, estava a essência do que ele tentava ensinar todos os dias. No dia seguinte, ele leu a redação em voz alta para a turma. A sala, antes barulhenta, ficou em silêncio. Ao terminar, Antônio tirou os óculos, olhou para os alunos e completou com a voz embargada. O Lucas resumiu tudo. É por isso que homens como Cristiano Ronaldo são mais do que jogadores. Eles são lições de vida ambulantes. Lições sobre resiliência, disciplina e a força de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Aquelas palavras selaram seu destino. Clara, uma colega de trabalho que sempre cobiçou a popularidade de Antônio, ouviu tudo do corredor. Com um sorriso venenoso, ela foi direto para a sala da diretora Sofia. A denúncia foi distorcida, envenenada. Ele está usando o tempo de aula para fazer propaganda de celebridade, transformando a sala de aula num clube de fãs. É um absurdo. Para Sofia, aquilo foi música. Era a desculpa perfeita, embrulhada para presente. Não houve reunião, não houve aviso, não houve direito de defesa. No final daquele mesmo dia, Antônio foi chamado à diretoria. A carta de demissão já estava sobre a mesa. Corte de custos, reestruturação pedagógica, incompatibilidade com as novas diretrizes. As palavras eram frias, corporativas, desumanas. Em 15 minutos, 25 anos de sua vida foram jogados no lixo. Ele saiu da escola sem se despedir de ninguém. Caminhou pelas ruas sem rumo, com a caixa de papelão contendo seus livros e uma foto da filha sobre a mesa. O peso não era dos objetos, era da humilhação. Como ele contaria para a esposa que tinha acabado de fazer planos para reformar a cozinha? Como ele olharia nos olhos de sua filha de 10 anos, a pequena Júlia, que o via como um herói? Naquela noite, ele não conseguiu.
Sentou-se à mesa de jantar e sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ele fingiu que tudo estava bem, mas o silêncio dele era mais barulhento que qualquer grito. Júlia, com a sensibilidade que só as crianças têm, percebeu. Mais tarde, escondida atrás da porta, ela ouviu a conversa tensa entre os pais. Ouviu a palavra demitido. Ouviu o nome Cristiano Ronaldo no meio dos soluços da mãe. E em seu pequeno coração, uma ideia terrível começou a se formar. Ela pegou o celular da mãe, abriu a câmera e, com o rosto banhado em lágrimas, apertou o botão de gravar. O que ela fez a seguir não foi um ato de maldade. Foi um grito de socorro de uma criança que viu seu mundo desmoronar. Um grito que, em poucas horas, se transformaria em um incêndio incontrolável. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever a dimensão da tempestade que estava prestes a começar. Uma criança chorando. Não existe nada mais universalmente comovente. O vídeo de Júlia não tinha roteiro, não tinha edição. Era só a dor em estado bruto. Com a voz trêmula e os olhos inchados, ela falava para a pequena lente do celular como se estivesse contando um segredo para o mundo. Meu pai. Meu pai é o melhor professor do mundo. E eles tiraram ele da escola. Eles mandaram meu pai embora, só porque ele falou bem do Cristiano Ronaldo. Ele só disse que o Ronaldo ensina a gente a não desistir. Isso é errado? Falar para não desistir é errado? Ela então abraçou uma foto do pai e o vídeo se encerrou em meio a soluços. Em menos de 24 horas, aquele grito de 1 minuto e meio se tornou um fenômeno. O algoritmo, essa entidade invisível que rege nossas vidas, pegou aquele pequeno fragmento de dor e o multiplicou milhões de vezes. A internet explodiu. A hashtag Somos Todos. Antônio subiu para os trending topics mundiais. Pessoas comuns, celebridades, jornalistas, todos compartilhavam o vídeo com legendas indignadas. A história tinha todos os ingredientes de uma tragédia moderna. O herói injustiçado, a vilã corporativa e a criança inocente. Mas a internet, como sabemos, é uma arena de gladiadores. Para cada comentário de apoio, surgia um de ódio. Isso é fake news, diziam alguns. Esse professor devia estar fazendo doutrinação. Outros, mais cruéis, começaram a cavar a vida de Antônio. Fotos antigas, postagens mal interpretadas. Em questão de dias, o professor, que sempre viveu uma vida discreta, teve sua existência completamente exposta, julgada por um tribunal de milhões de estranhos. Em casa, a família vivia um pesadelo. Antônio, ao descobrir o vídeo, sentiu o chão sumir pela segunda vez. Ele não queria piedade, não queria ser um mártir digital. Ele se sentiu violado, sua dor transformada em entretenimento. A escola, por sua vez, emitiu uma nota oficial fria e calculista. Falava em preservar a integridade do ambiente pedagógico e lamentava a exposição indevida de assuntos internos. Eles não citaram o nome de Antônio, nem o de Ronaldo. Tentaram transformar a história em fumaça, mas era tarde demais. O incêndio já estava fora de controle. A milhares de quilômetros de distância, dentro de um jato particular que cruzava o Atlântico em direção ao Brasil para uma série de compromissos comerciais, Cristiano Ronaldo rolava o feed de seu celular. Sua equipe de assessores já havia sido alertada, mas decidiram filtrar a informação para não sobrecarregá-lo. Mas o algoritmo não tem filtro. E lá estava, entre notícias de futebol e fotos de fãs, o rosto choroso de Júlia. Ele foi marcado milhares, milhões de vezes. Clicou no vídeo. Assistiu uma vez. Duas. Três. O barulho do avião parecia desaparecer. Ele não viu apenas uma fã. Ele viu a filha de um homem. Ele ouviu seu próprio nome sendo usado como justificativa para uma crueldade. Aquilo o atingiu de uma forma que nenhuma falta dura em campo jamais conseguiu. Ele viu os comentários, a divisão, o ódio. Sentiu, de alguma forma, o peso da responsabilidade. Ele poderia ter feito o que todos esperavam.
postar uma nota de apoio, oferecer ajuda financeira, deixar sua equipe de advogados resolver. Mas para Cristiano, aquilo era diferente. Era pessoal. Ele bloqueou o celular, olhou pela janela e tomou uma decisão que pegaria todos de surpresa. Ele não ia combater o incêndio com um post no Instagram. Ele ia caminhar até o centro das chamas. Discretamente, ele pegou um segundo celular, um que sua equipe não monitorava, e fez uma ligação para um contato de confiança no Brasil. Preciso de um favor, disse ele em voz baixa. Sem alarde, sem imprensa. Preciso que você encontre o endereço de um homem chamado Antônio e preciso de um carro sem identificação me esperando no aeroporto. O assessor do outro lado da linha ficou mudo. O avião de Ronaldo estava prestes a pousar. Mas ele não estava vindo para uma campanha publicitária. Ele estava vindo para uma guerra. Ele não ia mandar um cheque. Ele não ia se contentar com uma versão da história contada por terceiros. Ele ia olhar nos olhos do professor Antônio. E o que ele estava prestes a descobrir era muito mais profundo e sombrio do que um simples caso de demissão injusta. A história que a mídia contava era apenas a ponta de um iceberg podre e gelado. O bairro de Antônio era um labirinto de ruas estreitas e casas simples, onde a vida acontecia na calçada e todos se conheciam pelo nome. Um carro de luxo com vidros escuros, mesmo sem identificação, era como uma nave espacial pousando ali. O veículo parou a 2 quadras da casa do professor. De dentro, saiu um homem de boné e óculos escuros, caminhando com uma familiaridade desconcertante. Era Cristiano Ronaldo. Ele não queria o espetáculo, queria a verdade. Cada passo naquela rua irregular parecia aumentar o peso em seus ombros. Ele não era mais o atleta milionário. Era apenas um homem tentando consertar algo que, em seu nome, havia sido quebrado. A batida na porta foi suave. A esposa de Antônio, Maria, abriu, esperando encontrar um vizinho ou um entregador. Seus olhos se arregalaram. A confusão em seu rosto era palpável. Ela gaguejou, tentou falar, mas as palavras não saíam. Cristiano apenas sorriu, um sorriso cansado, e perguntou com uma calma surpreendente: "O professor Antônio está?" O encontro na pequena sala de estar foi surreal. Antônio, que estava sentado no sofá com o olhar perdido, levantou-se num pulo. O choque inicial deu lugar a um sentimento complexo, uma mistura de vergonha e orgulho ferido. Ali estava o homem que, indiretamente, havia causado sua ruína, mas que também era o símbolo da resiliência que ele tanto admirava. A conversa não foi fácil. Ronaldo esperava encontrar um homem quebrado, pedindo ajuda. Em vez disso, encontrou um homem íntegro, cuja dignidade estava em frangalhos, mas não destruída. "Senhor Ronaldo", disse Antônio com a voz firme, "agradeço sua vinda de verdade. Mas se veio aqui por compaixão, por favor, não. Eu não quero caridade. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero a minha honra de volta. Quero que minha filha entenda que o pai dela não fez nada de errado." Cristiano ouviu em silêncio, assentindo. Ele percebeu que a ferida era muito mais profunda do que um emprego perdido. Era uma ferida na alma. Foi então que Ronaldo começou a fazer as perguntas certas. Não sobre a demissão, mas sobre a escola. Algo mudou recentemente? Uma nova regra, uma nova gestão? Antônio hesitou, depois desabafou. Mencionou a pressão crescente da diretoria, as novas políticas que pareciam mais focadas em marketing do que em educação. E então, ele soltou um nome que pairava no ar como uma névoa tóxica: Educa Futuro. Era uma nova empresa parceira da escola, uma consultoria que prometia modernizar o ensino. Ninguém sabia muito sobre eles, apenas que sua chegada coincidiu com uma onda de demissões de professores mais antigos e uma série de regras cada vez mais restritivas. Cristiano sentiu um calafrio. Aquilo não era sobre um elogio. Aquilo cheirava a algo maior, a um jogo de poder corporativo onde Antônio era apenas um peão a ser sacrificado. Ele se levantou, olhou para Antônio e disse: "Eu não vim oferecer compaixão. Eu vim oferecer uma aliança. Você quer sua honra de volta. Eu quero a verdade."
Talvez estejamos procurando a mesma coisa. Ele tirou do bolso um pequeno celular pré-pago, simples, sem rastreio. Fique com isso. Me ligue se qualquer coisa estranha acontecer. Qualquer coisa. Antes de sair, ele se virou para a pequena Júlia, que observava tudo de um canto, e disse: Seu pai é um homem de coragem. Nunca se esqueça disso. Enquanto o carro de Ronaldo se afastava, a notícia de sua visita secreta já começava a vazar. Alguém, um vizinho, havia filmado a chegada do carro, a silhueta inconfundível. A história ganhava um novo capítulo explosivo. A escola, sentindo-se encurralada, decidiu que a melhor defesa era o ataque. A diretora Sofia convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Ela não parecia nervosa. Pelo contrário, seu semblante era de uma frieza calculada, como o de um jogador de xadrez prestes a dar o xeque-mate. Ela sabia que a opinião pública estava contra ela, mas ela tinha uma carta na manga. Uma carta suja, antiga, amarelada pelo tempo, que ela guardava para o momento certo. A escola não ia ficar calada, e a arma que eles estavam prestes a usar contra Antônio não era uma acusação sobre seu trabalho recente. Era uma sombra, um fantasma esquecido do passado dele, que eles pretendiam ressuscitar e transformar num monstro. A coletiva de imprensa da diretora Sofia foi uma aula de manipulação. Ela subiu ao pódio não como uma acusada, mas como uma protetora. Sua voz era calma, sua postura impecável. Ela começou lamentando a espetacularização do caso e a dolorosa exposição de uma família. Então, ela virou o jogo. Nossa escola, disse ela com os olhos fixos na câmera principal, tem um compromisso inabalável com a segurança e o bem-estar de nossos alunos. Todas as nossas decisões, por mais difíceis que sejam, são pautadas por esse princípio. O desligamento de qualquer profissional sempre se baseia em uma análise criteriosa e multifatorial, que vai muito além de um único evento isolado. Era a preparação do terreno. E então veio o golpe. Ela não acusou Antônio diretamente. Foi mais sutil, mais perverso. Ao longo de uma carreira, é natural que existam registros, avaliações. Em 2007, por exemplo, o professor Antônio foi objeto de uma sindicância interna por, digamos, métodos pedagógicos questionáveis que geraram desconforto em alguns pais na época. O caso foi arquivado, claro, mas para nós, o histórico completo de um educador é fundamental. Ela fez uma pausa dramática. Não estamos aqui para julgar o passado, mas sim para proteger o futuro. Foi uma granada de fumaça, mas dentro dela havia veneno. A palavra sindicância e a frase desconforto em alguns pais foram o suficiente. A semente da dúvida estava plantada. A mídia e a internet devoraram a isca. O que era essa sindicância de 15 anos atrás? A história, que antes era sobre uma demissão injusta, agora ganhava contornos de um escândalo oculto. Em poucas horas, Antônio passou de vítima a suspeito. A verdade era muito menos sensacional. Em 2007, ele havia recomendado um livro para leitura que alguns pais mais conservadores consideraram inapropriado para a idade dos alunos. A escola abriu uma investigação, concluiu que o professor agiu dentro da liberdade de cátedra e arquivou o caso. Mas a diretora Sofia sabia que os detalhes não importavam. Só a mancha. Para Cristiano Ronaldo, a notícia caiu como uma bomba. Ele estava em seu hotel, planejando os próximos passos, quando viu as manchetes. Professor demitido tinha histórico de polêmicas. O outro lado da história, seus patrocinadores, que já estavam nervosos, entraram em pânico. Ligações começaram a chegar. Cristiano, isso está virando um pesadelo de relações públicas. Você precisa se afastar. Deixe isso para lá. É um problema local. Seus assessores concordavam. A maré da opinião pública estava virando, e eles temiam que a lama respingasse nele. Mas a tática da escola teve o efeito contrário em Ronaldo. A covardia do ataque o encheu de fúria. Afastar-se agora era impossível. Ignorando os conselhos de sua equipe, ele fez duas coisas. Primeiro, ligou para o investigador particular que havia contratado.
Quero tudo sobre a Educa Futuro e sobre a vida profissional de Sofia. Contratos, e-mails, transações financeiras. Tudo. Segundo, ele tomou uma decisão impulsiva, movida pela indignação. Ele iria até a escola, sem avisar, sem imprensa. Ele queria olhar nos olhos daquela mulher e entender que tipo de pessoa era capaz de destruir a reputação de um homem para salvar a própria pele. Ele chegou à escola no meio da tarde. O portão de ferro imponente parecia uma fortaleza. Ele saiu do carro e caminhou até a entrada. O segurança, um homem robusto e de expressão fechada, o reconheceu imediatamente, mas não demonstrou surpresa. Boa tarde, disse Ronaldo. Eu gostaria de falar com a diretora Sofia. O segurança pegou o interfone, trocou algumas palavras e depois se virou para Cristiano com uma frieza que cortava o ar. Ordens da diretoria. O senhor não é bem-vindo aqui. Sua imagem não é condizente com os valores desta instituição. Ronaldo ficou paralisado. Ele, Cristiano Ronaldo, barrado na porta de uma escola. A humilhação era absurda, quase cômica. Mas o que ele não sabia era que do outro lado da rua, um aluno do terceiro ano, que tinha saído mais cedo, estava filmando tudo com o celular. A cena era inacreditável. O ídolo mundial, de pé, do lado de fora do portão, sendo tratado como um pária por um segurança. O aluno tremeu, deu zoom no rosto de Ronaldo, depois no segurança, e apertou o botão de enviar. A internet, que ainda debatia o passado de Antônio, estava prestes a receber uma nova bomba. E desta vez, a explosão seria nuclear. Se o vídeo da filha de Antônio foi uma faísca e a coletiva de Sofia foi um balde de gasolina, a imagem de Cristiano Ronaldo sendo barrado na porta da escola foi um raio que incendiou a floresta inteira. Em menos de uma hora, o vídeo se tornou o assunto mais comentado do planeta. A narrativa mudou instantaneamente. Não era mais sobre o passado de um professor. Era sobre a arrogância de uma instituição que se achava poderosa o suficiente para humilhar um ícone global em plena luz do dia. A hashtag Somos Todos. Antônio foi substituída por Escola da Vergonha. Pais de alunos, furiosos, começaram a se organizar em grupos de WhatsApp exigindo uma explicação. O castelo de cartas que a diretora Sofia construiu com tanto cuidado começou a tremer violentamente. Para Ronaldo, a humilhação pública se transformou em uma arma inesperada. A pressão sobre a escola se tornou insustentável, e foi nesse caos que as paredes começaram a falar. Dentro da escola, o clima era de pânico. Professores e funcionários, antes com medo de retaliação, começaram a ver uma oportunidade, uma brecha na armadura da diretoria. E então, o telefone do investigador particular de Ronaldo tocou. A fonte era anônima, um funcionário do setor administrativo que não aguentava mais o que estava acontecendo. Procure pelos contratos de parceria com a Educa Futuro, disse a voz abafada. E cruze as datas com as bonificações recebidas pela diretoria. A resposta está lá. O investigador não perdeu tempo. Com a pista certa, ele mergulhou nos registros públicos e, com a ajuda de contatos, conseguiu acesso a documentos vazados. O que ele descobriu era um esquema corporativo nojento. A Educa Futuro não era uma consultoria pedagógica, mas uma empresa de fachada. Seu verdadeiro dono era um conglomerado de investimentos que também era o principal patrocinador de um clube de futebol rival e de um atleta que competia diretamente com Ronaldo no mercado publicitário. O contrato com a escola era, na verdade, um acordo de exclusividade de imagem. A escola receberia uma verba milionária para sutilmente promover a marca do conglomerado e, mais importante, limpar o ambiente de quaisquer influências da concorrência. A demissão de Antônio não foi uma coincidência. Foi uma cláusula não escrita no contrato. O elogio a Cristiano Ronaldo foi o gatilho que ativou a armadilha. A diretora Sofia, por sua vez, havia recebido uma bonificação por desempenho de 6 dígitos logo após a assinatura do acordo. A prova estava ali. O motivo da demissão não era pedagógico, não era disciplinar, era puramente comercial.
Antônio foi sacrificado no altar do marketing. Ao mesmo tempo, um jornalista investigativo de um grande portal, que também recebeu o vazamento anônimo, publicou a matéria completa, com documentos, e-mails e planilhas. A bomba explodiu. O escândalo era de proporções gigantescas, envolvendo corrupção, quebra de ética e a manipulação de uma instituição de ensino para fins comerciais. A diretoria da escola ruiu. Sofia foi suspensa imediatamente, aguardando uma investigação criminal. O conselho de administração da escola se desfez. O caos era total. No meio da tempestade, a equipe de Cristiano Ronaldo anunciou uma coletiva de imprensa. O mundo inteiro estaria assistindo. Todos esperavam que ele fosse aparecer triunfante, que fosse discursar sobre a vitória da verdade, que se regozijasse com a queda de seus inimigos. A sala da coletiva estava lotada, as câmeras posicionadas. O silêncio tenso. Cristiano entrou, caminhou lentamente até o pódio de microfones, olhou para a plateia de jornalistas e para as lentes que transmitiam sua imagem para milhões. Ele ajeitou o microfone. O mundo prendeu a respiração, mas ele não disse uma palavra. Ele apenas se virou para o lado, para a entrada do salão, e fez um gesto com a mão. E da sombra, caminhando com passos hesitantes, vestindo um terno emprestado que parecia um pouco grande demais para ele, surgiu o professor Antônio. Ronaldo se afastou do pódio, deixando o espaço livre. Ele não ia falar. Ele ia dar a palavra ao homem que por tanto tempo foi forçado a se calar. A voz que o mundo precisava ouvir não era a do ídolo, mas a do professor. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Todos os olhos, todas as câmeras, estavam fixos na figura frágil do professor Antônio, que se aproximava do pódio como um homem caminhando para a própria forca. Suas mãos tremiam ao segurar a borda de madeira. Ele olhou para a multidão à sua frente, um mar de rostos e flashes, e por um instante pareceu que ele ia recuar, que a pressão seria demais. Mas então seu olhar cruzou com o de Cristiano Ronaldo, que estava de pé, na primeira fila, e assentiu levemente, um gesto que dizia: "Você consegue. Esta é a sua hora." Antônio respirou fundo e começou a falar. Sua voz, no início, era um sussurro. "Boa noite. Meu nome é Antônio. Por 25 anos, eu fui professor." Ele fez uma pausa e a escolha do tempo verbal, fui, pesou no ar. Eu não entendo de contratos milionários. Não entendo de marketing ou de guerra de marcas. O meu mundo... O meu mundo sempre foi uma sala de aula. Meu capital eram os livros. Minha riqueza era ver um aluno descobrindo o poder de uma palavra, a beleza de um poema. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele não as enxugou. Quando eu elogiei Cristiano Ronaldo para meus alunos, eu não estava vendendo um produto, eu estava usando um exemplo real, de carne e osso, para ensinar a lição mais importante que um professor pode ensinar: a resiliência, a força de não desistir. Eu vi nos olhos dos meus alunos um brilho de esperança, e por causa desse brilho, por causa disso, eles me tiraram tudo. Ele não falou do esquema, não citou nomes, não usou palavras de ódio, ele apenas contou sua dor. Eles não demitiram apenas um professor. Eles demitiram a ideia de que a inspiração pode vir de qualquer lugar. Eles me transformaram num peão num jogo que eu nem sabia que estava sendo jogado. E a parte mais cruel é que por um momento eles quase me fizeram acreditar que a culpa era minha. Quase me convenceram de que meu passado, meu trabalho, minha vida não valiam nada. O salão estava em prantos. Jornalistas experientes, calejados por cobrir guerras e tragédias, baixavam a cabeça, segurando a emoção. O discurso de Antônio não era um ataque, era um lamento. Um lamento pela educação que se perdeu, pela humanidade que foi trocada por cifras. Nos dias seguintes, a justiça formal aconteceu.
A diretora Sofia foi indiciada por corrupção e fraude. A Educa Futuro foi dissolvida e o conglomerado por trás dela sofreu perdas bilionárias em valor de mercado e em reputação. A escola, sob nova direção, emitiu um pedido de desculpas público e, como gesto de reparação, ofereceu a Antônio seu emprego de volta, com um aumento de salário e o cargo de coordenador pedagógico. Parecia o final feliz de um filme. O bem venceu o mal. O herói foi reabilitado. Mas a realidade, muitas vezes, é mais complexa que a ficção. Uma semana depois, Antônio convocou sua própria e modesta coletiva de imprensa no pequeno sindicato dos professores. Todos esperavam que ele anunciasse seu retorno triunfal, mas o que ele disse chocou a todos. "Agradeço a oferta da escola", começou ele com a voz serena. "Mas eu não posso aceitar." Um murmúrio percorreu a sala. "Como eu posso voltar?" continuou ele. "Como eu posso entrar naquela sala de aula e fingir que nada aconteceu? A diretora foi embora, mas o sistema que permitiu que ela fizesse o que fez. Esse sistema continua intacto. Um sistema onde o valor de um professor pode ser negociado, onde a educação de uma criança pode ser influenciada por um contrato de patrocínio. Voltar seria validar esse sistema. Seria dizer para os meus alunos que, no final, tudo volta ao normal. E não volta. Algo se quebrou. Em mim e na confiança que eu tinha. Aquela recusa foi o verdadeiro clímax da história. A vitória não era ter o emprego de volta. Era ter a liberdade de dizer não a um sistema doente. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Cristiano Ronaldo, em vez de se afastar, mergulhou ainda mais fundo. Ele não criou uma fundação em nome de Antônio. Ele criou uma fundação com Antônio. Nasceu assim o Instituto Educação com Respeito, uma organização sem fins lucrativos, financiada inicialmente com o próprio dinheiro de Ronaldo, mas gerida pelo professor. O objetivo não era salvar professores injustiçados, mas lutar por uma mudança sistêmica, criar leis que protegessem as escolas da interferência corporativa, oferecer suporte jurídico e psicológico para educadores sob pressão. A cena final desta história não é em um estádio, nem em uma cerimônia de premiação. É em uma pequena sala alugada, com paredes por pintar e móveis de segunda mão. Antônio está em frente a um quadro branco, desenhando o esboço de um projeto pedagógico. Ronaldo está ao seu lado, servindo 2 cafés em copos de plástico. Não há sorrisos de vitória em seus rostos. Há cansaço, mas também uma determinação feroz. A batalha que eles venceram foi apenas a primeira de uma guerra muito mais longa e muito mais difícil. A verdadeira mudança não foi a demissão de uma diretora corrupta. Foi a recusa de um professor em aceitar um final feliz de mentira. E a pergunta que essa história deixa no ar não é sobre o que um ídolo pode fazer por um fã. É sobre o que acontece quando pessoas comuns se recusam a ser peões e decidem, contra todas as probabilidades, mudar as regras do jogo. A luta deles, de certa forma, se tornou a nossa. Tem histórias que não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam ecoando dentro da gente, nos corredores da nossa mente, muito tempo depois que a tela fica preta. A história do professor Antônio e do Cristiano Ronaldo é uma dessas. Porque, sejamos honestos, o que nos prendeu a essa narrativa não foi a curiosidade sobre um escândalo ou a participação de uma celebridade. O que nos deixou com esse nó na garganta foi o espelho. Em cada cena, em cada diálogo, em cada injustiça, nós vimos um reflexo do mundo em que vivemos. E talvez, um reflexo de nós mesmos. A primeira grande lição que essa história nos esfrega na cara é sobre o peso das nossas ações, por menores que pareçam. Tudo começou com um simples elogio, uma frase. Em um mundo ideal, essa frase teria inspirado os alunos e terminado ali. Mas o mundo não é ideal. Uma colega de trabalho usou essa frase como arma. Uma diretora a usou como pretexto. A internet a transformou em um circo. Isso nos obriga a perguntar:
Quantas vezes no nosso dia a dia somos a pessoa que faz o elogio, a que o envenena, ou a que o usa para os próprios interesses? Quantas vezes uma palavra nossa, dita sem pensar, num grupo de WhatsApp, numa reunião de trabalho, numa conversa de bar, se tornou a pedra que iniciou uma avalanche na vida de outra pessoa? Vivemos na era da opinião instantânea, mas nos esquecemos do impacto permanente das nossas palavras. A história de Antônio é um lembrete brutal de que não existem ações no vácuo. Tudo o que fazemos e dizemos tem um peso, e precisamos ter a maturidade e a responsabilidade de arcar com ele. Mas a lição mais profunda, e talvez a mais desconfortável, vem da atitude do próprio professor Antônio no final. E aqui, a gente precisa falar de algo muito caro para a cultura brasileira: a dignidade. Quando a escola, encurralada e humilhada, oferece a ele o emprego de volta, com promoção e aumento, 99% das pessoas esperavam o final feliz. O herói voltando em triunfo. Mas ele recusa. Por quê? Porque Antônio entendeu algo que muitas vezes nos escapa. A verdadeira vitória não é restaurar o que foi quebrado, mas sim ter a coragem de não aceitar os cacos como se fossem um troféu. Voltar para aquela escola seria uma derrota. Seria aceitar o pedido de desculpas de um sistema que não se arrependeu, apenas foi pego. Seria validar a ideia de que, se o preço for certo, a nossa integridade está à venda. Antônio nos ensina que dignidade não é negociável. Não é sobre orgulho ou teimosia. É sobre saber o seu valor quando o mundo inteiro tenta colocar uma etiqueta de preço em você. Quantos de nós, em nossas vidas, já não aceitamos voltar para um emprego tóxico, para uma relação abusiva, para uma situação humilhante, só porque a proposta de reparação parecia boa? Antônio nos dá um tapa de luva de pelica e diz: não. Ele nos ensina que, às vezes, o ato mais poderoso de autorrespeito é virar as costas para o prêmio e escolher a paz da própria consciência. A dignidade dele não estava em ter o crachá de coordenador, mas em poder olhar a filha nos olhos e dizer: o papai não se vendeu. E isso, meu amigo, não tem dinheiro que compre. Isso nos leva ao terceiro ponto: a luta contra o sistema. Essa palavra, sistema, é algo que a gente sente na pele no Brasil. É a burocracia que não anda, é a empresa que visa o lucro acima das pessoas, é a política que parece um jogo de cartas marcadas. A história materializa esse monstro na figura da Educa Futuro e da diretora Sofia. Eles representam a frieza corporativa, a lógica desumana que transforma pessoas em números e princípios em obstáculos. A reação inicial de qualquer um de nós seria a raiva, o desejo de quebrar tudo. Mas o que a aliança entre Antônio e Ronaldo nos mostra é que não se luta contra um sistema com força bruta, mas com inteligência e estratégia. Ronaldo não usou sua fama para gritar mais alto. Ele usou seus recursos para investigar, para encontrar a verdade nos detalhes, nos contratos, nos números. Ele não combateu a mentira com outra mentira, mas com fatos irrefutáveis. E Antônio não combateu a humilhação com ódio, mas com a verdade dolorosa da sua experiência. Eles nos mostram que a maior arma contra um sistema opressor não é o grito, mas a luz. É expor os mecanismos, é mostrar como as engrenagens funcionam por trás das cortinas. A mudança real não vem da revolta cega, mas da consciência que se espalha. Quando entendemos como o jogo é jogado, temos a chance de nos recusar a ser apenas peões. E, finalmente, a história redefine o papel do ídolo. Estamos acostumados com a imagem da celebridade que faz uma doação, posta uma nota de repúdio e segue a vida. O que Cristiano Ronaldo faz aqui é radicalmente diferente. Ele não se posiciona acima do problema, como um salvador. Ele se coloca ao lado. Ele não oferece caridade, oferece parceria. Ele não dá a Antônio um peixe, ele o ajuda a construir uma frota de barcos. A criação do Instituto Educação com Respeito, com Antônio na gestão, é o ápice dessa lição. Ronaldo entende que seu maior poder não é o seu dinheiro, mas a sua plataforma.
Ele a usa não para falar por Antônio, mas para garantir que a voz de Antônio seja ouvida. Isso é um chamado para todos nós, em nossas próprias esferas de influência, por menores que sejam. Ser um aliado de verdade não é falar pelo outro, mas passar o microfone. É usar o nosso privilégio, seja ele qual for, para abrir portas para quem sempre as encontrou fechadas. É entender que a verdadeira ajuda não cria dependência, mas fomenta a autonomia. No fim das contas, a poeira baixa e o que fica não é a história de um jogador de futebol e um professor. É um manual de sobrevivência para a vida moderna. Fica a lição de que nossas palavras têm poder, de que nossa dignidade não tem preço, de que sistemas podem ser desafiados com estratégia e de que a verdadeira ajuda empodera, não diminui. A história nos deixa com uma pergunta incômoda, mas necessária. Na nossa própria vida, quando confrontados com a injustiça, estamos escolhendo o conforto do silêncio ou a coragem da nossa própria voz? A resposta define não apenas o tipo de pessoa que somos, mas o tipo de mundo que estamos construindo para a próxima geração. E é por isso que essa conversa, essa reflexão, não pode e não vai morrer aqui, quando eu parar de falar. Porque a história do professor Antônio não é só uma história, é um chamado. É um lembrete de que, em algum lugar, agora mesmo, existe outro Antônio sendo silenciado. Existe outra Sofia manipulando os fatos. E existe outra criança chorando por uma injustiça que ela não consegue entender. Nós não podemos estar em todos os lugares. Não podemos lutar todas as batalhas. Mas nós podemos fazer com que vozes como a do Antônio ecoem mais alto. Nós podemos nos recusar a deixar que a dignidade se torne um artigo de luxo. E é aqui que você entra. Se essa história te tocou de alguma forma, se ela te fez pensar, se te deixou indignado ou inspirado, não guarde esse sentimento só para você. Transforme-o em ação. Curta este vídeo. O seu like não é só um número, é um aplauso silencioso para todos os professores que, como Antônio, lutam para ensinar mais do que a matéria. É um sinal de que você está prestando atenção. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Mande naquele grupo da família, dos amigos, do trabalho. A gente viraliza tanta coisa sem importância. Vamos fazer com que a dignidade, a coragem e o respeito também se tornem virais. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o nosso compromisso aqui é continuar trazendo histórias que importam, histórias que nos tiram da zona de conforto e nos forçam a ser pessoas melhores. E não queremos que você perca nenhuma delas. E o mais importante, comente. Desça aqui embaixo e me diga: qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso? A sua perspectiva enriquece essa discussão e nos ajuda a entender o impacto que essas narrativas têm. Ou, se preferir, simplesmente escreva a hashtag que resume tudo. Respeito educa. Vamos encher os comentários com essa mensagem. Cada uma dessas ações é um pequeno gesto, eu sei. Mas como aprendemos hoje, um pequeno gesto pode iniciar uma avalanche. Vamos juntos ser a faísca que começa a mudança. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.